Oi, me chamo Andressa, sou professora do Instituto Federal do Rio Grande do Sul e vou comentar para vocês 3 questões que eu selecionei dos últimos 3 processos seletivos do Instituto Federal do Rio Grande do Sul para a entrada no ensino médio integrado. Então vamos às 3 questõezinhas de Química. Primeira questão do processo seletivo do IFRS 2017. A questão número 11, ela falava o quê? Em uma Olimpíada, os atletas buscam suas melhores marcas simbolizadas pelas medalhas de ouro, prata e bronze. Sobre esses materiais são feitas as afirmações. Então, vamos ver as afirmações e eu vou tentar explicar para vocês. O ouro é um metal excelente condutor de calor e eletricidade, cujo símbolo é AU. A prata é um metal mais reativo que o ouro, por isso não é tão nobre e seu símbolo é PT. E 3, o bronze é um metal de cor amarronzada, muito duro, cujo símbolo é BR. Vamos à tabela periódica, então. Vamos procurar, primeira coisa, onde estão esses elementos na tabela periódica. Ouro, prata e bronze. Então, aqui está a prata, AG. Aqui está o ouro, AU. O bronze nós não temos na tabela periódica. Percebam que a questão diz que ele é BR, só que BR é o bromo. Por que não tem bronze na tabela periódica? Porque o bronze não é um elemento químico. Então, a tabela periódica ela é dividida em metais, que são os elementos naquela escadinha que tem na tabela periódica, os elementos que estão à esquerda, não metais, os que estão à direita da escadinha, e os gases nobres da família 18. Quais são as características desses elementos? Todos os metais, no qual se enquadra aqui a prata e o ouro, todos os metais são bons condutores de calor e eletricidade. Os não metais são elementos que têm propriedades contrárias, eles são maus condutores de calor e eletricidade. E os gases nobres são os únicos elementos na natureza que existem na forma monoatômica, ou seja, que são estáveis apenas um átomo na natureza, porque eles têm 8 elétrons na última camada. Então, a afirmativa sobre o ouro está correta. O ouro tem símbolo AU e ele é um metal. A prata, como a gente viu na tabela periódica, o símbolo dela é AG e não PT. PT seria a platina. Então, ela tem as características bem similares ao ouro, está na mesma família da tabela periódica, mas o símbolo dela não é PT. E o bronze, então, nem está na tabela periódica, porque o bronze não é um elemento, tá? O bronze é uma liga metálica, ele é formado por uma mistura de cobre e estanho, tá? Então, o bronze é uma liga de cobre e estanho. Então, vamos ver as afirmativas. Afirmativa 1 dizia que o ouro é um metal. Sim, o ouro é um metal, bom condutor de calor e eletricidade. Todo metal é bom condutor de calor e eletricidade e ele tem símbolo AU, tá correto. A afirmativa 2 diz que a prata é um metal mais reativo que o ouro. A prata e o ouro, eles têm características muito similares, eles estão na mesma família da tabela periódica. Por isso não é tão nobre seu símbolo é PT. O principal erro aqui é que eles têm características similares e o símbolo da prata é AG. AG vem do latim argentium, tá? Que seria a prata. Então, o símbolo está errado, a afirmativa 2 está errada. Afirmativa 3. O bronze é um metal de cor amarronzada, muito duro, cujo símbolo é BR. BR é o símbolo de um não metal, que é o bromo, e o bronze é uma liga metálica, né? De cobre e estanho. Então, a 3 também está errada. Logo, a única afirmativa correta é a 1. Então, por isso, resposta correta é letra A. Segunda questão que eu separei para vocês é uma questão do processo seletivo do IFRS 2018. A gripe é uma doença transmitida de pessoa para pessoa, principalmente por meio de gotículas de saliva eliminadas pelo paciente contaminado pelo vírus da gripe. Existem diferentes tipos de gripe que variam de acordo com o tipo de vírus que acomete o paciente. A gripe H1N1 é causada por um subtipo de influenza.
A, que é denominado H1N1. Um dos primeiros procedimentos preventivos é a vacinação, o outro a higiene. No processo de higienização, principalmente nas mãos, é aconselhado a utilização de álcool 70. Esse álcool é obtido pela adição de água ao álcool etílico até atingir a proporção 70% de álcool e 30% de água. É correto afirmar que o álcool 70 é. E aí ele fala que pode ser uma substância pura, uma mistura heterogênea, homogênea, substância simples ou substância composta. Então, vamos estudar um pouquinho sobre isso. Então, o que seria uma substância? Uma substância é uma forma particular de matéria, que apresenta composição fixa e definida. Então, qualquer matéria que tenha composição definida, água, por exemplo, H2O, é uma substância. Gás carbônico, CO2, é uma substância. O que é uma substância simples? O que é uma substância composta? Uma substância simples é aquela formada por átomos do mesmo elemento químico. Por exemplo, gás hidrogênio é formado por átomos de hidrogênio, H2. Gás oxigênio por átomos de oxigênio, O2. O ozônio, O3, apenas por átomos de oxigênio. Substância composta é constituída por mais de um elemento químico. Por exemplo, a água é formada H2O, ou seja, tem átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Isso é uma substância composta porque ela tem elementos químicos diferentes na sua fórmula. Então, é uma substância composta. As substâncias, tanto simples quanto compostas, podem ser substâncias puras. O que é uma substância pura? Quando eu tenho 100% daquela substância. Quando eu tiver somente água e nada mais misturado ali, eu tenho uma substância pura. Então, independente de ser simples ou ser composta, eu posso ter uma substância pura. Se não tiver uma substância pura, se eu tiver água mais outra substância, aí eu tenho uma mistura. Então, quando que a gente tem uma mistura? Quando a gente junta duas substâncias e não ocorre transformação da matéria. Como que a gente visualiza se ocorreu transformação da matéria? Transformação da matéria a gente tem que ver ou que mudou de cor, que liberou calor, que liberou gás. Se não ocorrer nada disso, se não ocorrer mudança nenhuma, juntei água e óleo e continuou sendo água e óleo, eu tenho uma mistura. Então, mistura é quando eu junto duas espécies químicas diferentes e não houve, então, uma transformação, não houve uma reação química, então aí eu tenho uma mistura. As misturas podem ser de dois tipos. Mistura homogênea, quando eu junto duas substâncias e eu só visualizo uma fase, uma característica em toda a extensão, isso é mistura homogênea. Ou mistura heterogênea, quando eu visualizo mais de uma característica. Por exemplo, quando eu junto água e óleo, eu visualizo exatamente a água e o óleo. Quando eu junto a água e o álcool, eu não visualizo duas fases. Então, água e álcool é homogêneo, água e óleo é heterogêneo, porque eu visualizo características diferentes ao longo da extensão da mistura. Entendido? Então, vamos ver o que o álcool 70 seria. O álcool 70, então, é uma mistura de álcool e água. Quando eu junto os dois, eu não vejo duas fases distintas. Então, eu tenho uma mistura homogênea, porque é igual toda a característica em toda a extensão da mistura. Então, letra A, é uma substância pura? Não, não é puro porque eu estou misturando duas substâncias diferentes, álcool e água. Então, não é puro. Para ser puro, eu teria que ter só álcool ou só água. Letra B, é uma mistura heterogênea? Não, porque eu visualizo apenas uma característica em toda a extensão. Se eu tivesse vendo separadamente a água e o álcool, aí seria heterogêneo. É uma mistura homogênea? Sim, pois é um sistema unifásico de mais de um constituinte. Então, a letra C está certa. D, é uma substância simples? Nem a água, nem o álcool são substâncias simples, são substâncias compostas formadas por átomos de elementos diferentes, tá? E quando eu junto os dois, eu tenho uma mistura. Então, água é uma substância composta, álcool é uma substância composta. Quando eu uno os dois, eu tenho uma mistura. Então, separadamente são substâncias compostas, mas álcool 70, eu tenho a mistura de duas substâncias compostas. Então, uma mistura homogênea. Então, a letra D
e E estão erradas. Logo, a resposta correta é a letra C. O álcool 70 é uma mistura homogênea, pois forma um sistema unifásico de mais de um constituinte. Terceira questão do processo seletivo 2019. O cádmio é um elemento presente em algumas baterias. Quando descartado de forma inadequada, pode causar sérios problemas ao meio ambiente. É mais tóxico quando apresentado na forma de íon cádmio mais 2, substituindo os íons cálcio mais 2 e zinco mais 2, causando enfraquecimento dos ossos, dores articulares e prejudicando o funcionamento de mecanismos enzimáticos. O íon cádmio mais 2 possui, e as alternativas dizem quantos prótons, quantos elétrons e quantos nêutrons. Então, primeira coisa, vamos ver o que é número atômico, o que é número de massa, como que ele faz a representação desses elementos. Então, o número atômico indica o número de prótons daquele elemento. O número atômico ele é representado pela letra Z e, obrigatoriamente, ele tem que estar representado à esquerda e abaixo do símbolo do elemento químico. Então, por exemplo, o sódio. Se eu tiver o elemento químico assim isolado, o número que estiver à esquerda e abaixo é um número atômico. Logo, o sódio tem número atômico 11. O que significa dizer que o sódio tem 11 prótons no núcleo de seu átomo? Para um átomo no seu estado fundamental, um átomo no estado fundamental ele é eletricamente neutro. O que significa dizer isso? Que o número de prótons é exatamente igual ao número de elétrons. Logo, se o sódio tem 11 prótons, ele também tem 11 elétrons. Número de massa. O que é o número de massa? Os elétrons têm uma massa muito pequena, muito ínfima. Então, o número de massa de um átomo é medida pela massa do núcleo, a soma de prótons mais nêutrons. Então, o número de massa, que é representada pela letra A, é a soma do número atômico mais o número de nêutrons. O número de massa, ele sempre é indicado acima do elemento químico, tanto faz à esquerda ou à direita. Um átomo, quando ele perde ou ganha elétrons, por que um átomo perde ou ganha elétrons? Porque ele busca estabilidade, ele busca ter 8 elétrons em sua camada de valência. Ele se torna um íon. Então, o que é um íon? Um íon é um átomo eletricamente carregado, porque perdeu ou ganhou elétrons, tá? Quando esse átomo perde elétrons, ele perde cargas negativas, então ele vai ficar com a carga positiva. Então, é um íon positivo que a gente chama cátion. Quando ele ganha elétrons, ele fica com mais cargas negativas. Elétrons são as partículas negativas. Então, fica com mais carga negativa, é um íon negativo que a gente chama ânion. O que eu quero destacar para vocês? A alteração é sempre no número de elétrons. A carga do núcleo, o número de prótons e nêutrons não se altera. A alteração sempre é feita no número de elétrons. Então, quando a gente tem um íon, a gente tem um átomo que perdeu ou ganhou elétrons. O número de prótons e nêutrons se mantém o mesmo. Então, vamos para a questão. O cádmio. O que a questão dá? Cádmio tem, assim, 48 e 112. Então, a primeira coisa, número atômico obrigatoriamente tem que aparecer à esquerda e abaixo do símbolo do elemento químico. Logo, o cádmio tem número atômico 48. O que significa dizer isso? Que o cádmio ele tem no seu estado fundamental 48 prótons, que são as cargas positivas, e 48 elétrons.
porque um átomo no estado fundamental é eletricamente neutro. O número de massa, que é o símbolo A, é a soma de prótons, que é o número atômico, mais neutro. O número de massa obrigatoriamente é representado acima do símbolo do elemento químico, que quer dizer, então, que o número de massa do cádmio é 112. Logo, se a gente tem o número de prótons pelo número atômico e o número de massa, a gente consegue calcular o número de nêutrons. Então, 112 é igual ao número atômico, que é 48, mais o número de nêutrons. Então, o número de nêutrons vai ser 112 menos 48. 112 menos 48. Isso corresponde a 64 nêutrons. 64 nêutrons. Mas a questão pergunta, o íon cádmio. Então, primeira coisa, íon, a alteração é na eletrosfera, no número de elétrons, nunca no núcleo. Logo, para o íon cádmio mais 2, o número de prótons e de nêutrons segue o mesmo do átomo no estado fundamental, porque a carga nuclear não se altera. Então, o cádmio segue tendo 48 prótons e 64 nêutrons. Quantos elétrons ele tem? A carga positiva indica que eu tenho mais prótons, mais cargas positivas do que elétrons. Ou seja, se ele tem duas cargas positivas a mais, significa que aquele átomo ali perdeu 2 elétrons. Dois elétrons, porque aí o que vai acontecer? Se ele perde 2 elétrons, ele fica com 48 prótons, cargas positivas, e 46 cargas negativas. Aí a carga total desse íon fica 2 cargas positivas. Então, podemos ver que o íon de cádmio mais 2, ele tem 48 prótons, 64 nêutrons e 46 elétrons. Vamos às alternativas? Letra A, 48 prótons, tá certo. E 48 elétrons? 48 elétrons é o cádmio em seu estado fundamental, mas a questão pede o íon cádmio mais 2, que perde 2 elétrons, então é 46 elétrons. Letra B, 48 prótons e 112 nêutrons. 112 é o número de massa, é a soma de prótons mais nêutrons. Então, tá errada também. Letra C, 48 prótons e 64 nêutrons. Certo. Letra D, 46 prótons? Não, porque a carga nuclear não se altera. Se o número atômico é 48, mesmo sendo íon, vai seguir sendo 48. E a letra E, 46 prótons, também está errada. Então, a resposta correta era a letra C, 48 prótons e 64 nêutrons.